Legal. Então, pessoal, nesta aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre leitura de dados em programas C. O que significa isso? Que até agora, a entrada de dados, ela era feita de forma estática, ou seja, a gente criava uma variável, definia valores para essa variável e seguia com esses valores ao longo do programa. O que a gente vai ver na aula de hoje é algo como descrito neste problema. O que é esse problema? É um programa para converter a temperatura em graus, tá, para graus Fahrenheit. Então, esse que é o problema. Você dá uma temperatura em graus centígrados e o programa imprime a conversão, né, o equivalente em graus Fahrenheit. E aí, o que tem de diferente? Neste programa, o usuário ele pode digitar a temperatura em graus que ele quer. Então, se ele quer converter 23 graus, 30 graus, ele pode rodar quantas vezes ele quiser este programa, né? E aí o programa vai converter a entrada de dados dele. O que acontecia até o momento? A gente tinha que definir, por exemplo, a variável C como 23 ou 23 graus, e aí a gente seguia com o cálculo em cima do C valendo 23. Se eu precisasse alterar esse valor para 30 graus, por exemplo, eu teria que recompilar o programa. Então, isso é muito complicado, né? Principalmente para o usuário. Você não quer que o usuário tenha conhecimento de GCC ou qualquer outro compilador, né? Ele não precisa saber compilar o programa para alterar o valor de entrada. Então, por isso, existe essa função scanf, que permite que o usuário entre com valores para o programa e o programa siga com os valores que ele entrou. Tá? Então, essa que é a ideia do scanf. E, normalmente, a gente o scanf ele é acompanhado de um printf, para informar o usuário o que ele deve fazer. Em vários programas que a gente vai fazer, a gente vai ignorar esse printf, né, porque a ideia é só para testar se o programa funciona ou não. Mas em um programa que você queira fornecer para o usuário, aí sim, para cada scanf, é importante que você tenha um printf acompanhando com as instruções para a entrada de dados dele. Tá? Então, como eu falei, para a gente atribuir valores a variáveis de forma dinâmica ou fazer leitura de dados em C, a gente vai usar essa função scanf. Tá? E a função scanf é muito parecida com a printf. A única diferença é que, enquanto a string do printf, o texto do printf, eu posso colocar qualquer mensagem que eu quiser, a string do scanf, ela vai ter um único parâmetro, ela vai ter um único formato só, que são os especificadores de formato, as tags %d, %f, né, %c, e posso usar quantas que eu quiser, separadas por espaço, ou por quantos espaços que eu quiser, tá? Então, isso aí é a função scanf, a string da scanf. E aí, depois de você especificar essas tags, aí sim você vai colocar os endereços das variáveis, que também é uma diferença em relação ao printf. Então, no printf, eu colocava simplesmente as variáveis, ou os valores que eu quisesse imprimir em cada uma dessas tags. No caso da função scanf, eu preciso dizer os endereços das variáveis, ou, de forma mais genérica, eu preciso indicar em quais endereços da memória eu vou armazenar cada um dos valores que vai ser dado como entrada pelo usuário. Tá? Então, endereços de memória. Essa é a diferença fundamental na segunda parte da função scanf em relação ao printf. Tá? Então, por exemplo, no caso do exemplo da conversão de graus centígrados para graus Fahrenheit, como que fica? A scanf, aqui uma string simples, que eu vou entrar apenas com um valor ponto flutuante, e depois eu indico em qual endereço de memória que eu quero armazenar esse ponto flutuante. Eu quero armazenar esse endereço de memória, esse ponto flutuante, neste endereço de memória. É um endereço de memória que a variável C faz acesso. Tá? Então, se vocês lembrarem da nossa aula de ponteiros, o que está acontecendo aqui? Eu estou enviando para a função scanf o endereço de memória da variável C. Aí a função scanf internamente, ela está armazenando esse valor naquele endereço, que nada mais é que o endereço que a variável C faz acesso. Tá? Então, esse é o scanf. E como que o scanf funciona? Então, durante a execução do programa, ao chegar na função scanf, a execução normalmente vai ser interrompida. Eu vou explicar em breve porque normalmente vai ser interrompida, tá? Mas normalmente a execução do programa vai ser interrompida e aí
o computador vai esperar que o usuário digite valores especificados na função scanf. Neste caso, apenas um valor ponto flutuante. Tá? Então, a execução para, o usuário entra com um valor, por exemplo, 23.5, aperta Enter, e aí a função, aí a execução do programa prossegue, e esse valor de 23.5 vai ser armazenado nesse endereço, que é um endereço de memória que a variável C faz acesso. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é a gente está atribuindo 23.5 à variável C. Tá? Então, por exemplo, o que vai acontecer na memória? Scanf, né, depois dessa execução do scanf, se o usuário digita, por exemplo, 20 e depois aperta Enter, então o que vai acontecer? O valor 20.0, claro, 20.0, porque o 20 vai ser formatado como ponto flutuante, vai ser armazenado aonde? No endereço da variável C, tá? Que é justamente a própria variável C, tá? Então, essa é a função scanf. Então, as diferenças principais enquanto na operação de atribuição, que é o que a gente usava até agora, o valor ele é atribuído antes da execução, ou seja, cada vez que eu alterar esse valor, eu preciso recompilar o programa. No caso da leitura de dados via scanf, então, é uma atribuição de dados, de valores feitas de forma dinâmica, tá? Ela é feita de forma dinâmica, ou seja, ela ocorre enquanto o programa é executado. Tá? Legal. Algumas coisas muito importantes. A gente precisa garantir que o tipo de dado, dado como entrada pelo usuário, seja do mesmo tipo, armazenado naquele endereço de memória. Ou, né, se a gente usar o i-comercial variável, que seja do mesmo tipo da variável. Então, no caso de inteiro para float, não tem tanto problema, tá? Mas vai ter problema se eu entro com o valor float e armazeno em um endereço que armazena inteiros. Por quê? Porque um float vai ser formatado de acordo com aquela notação, né? Vai ter um bit para sinal, 8 bits para expoente, 23 bits para mantissa. Então, o valor vai ser formatado dessa forma e na verdade, como é que valores estão armazenados aqui no endereço? Inteiro, na notação complemento de 2. Então, a gente vai ter uma diferença, vão ser valores diferentes armazenados. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, por que eu falei que normalmente a execução do programa é interrompida? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ilustrar para vocês o funcionamento do scanf para que vocês não tenham problemas com ele. E é possível, dependendo do que a gente faz, ter muitos problemas com o scanf, tá? Então, vamos entender como é que ele funciona. Neste programa, eu tenho 3 variáveis, uma inteira, uma float e um char. E aí, eu vou pedir para o usuário entrar com char, entrar com inteiro, entrar com ponto flutuante. E depois eu vou só imprimir esses valores digitados para verificar se a função scanf está funcionando de forma correta. Tá? Então, primeiro vamos executar o programa. gcc scanf.c, compilou. Aí eu vou executar o programa, vou colocar aqui do lado. Então, primeiro é um char. Então, vamos digitar um char. Eu vou colocar o char A, por exemplo. Enter. Agora um inteiro, 1. E um float, 0.5. Beleza. Então, o int digitado foi 1. Está fora de ordem aqui, tá? Mas não tem problema. O int digitado foi 1, certo? O float digitado foi 0.5, ok. E o caractere digitado foi A. Tá? Então, sem problema nenhum. Agora, a primeira coisa estranha que a gente pode perceber. Então, CLS. Eu vou rodar o programa de novo. E aí, eu vou digitar o caractere A e depois eu vou digitar, por exemplo, 3 e 5, tá? O que vai acontecer? Aperto o Enter. Olha, aconteceu isso daqui, né? Ele imprimiu a mensagem, digite um int, digite um float e parece que não esperou, na verdade, ele não esperou que eu digitasse valores para o inteiro e o float que eu planejei aqui no meu programa, né? No entanto, quando eu vou verificar, né, sem os /n's, aí bagunçou tudo, porque eu não tive os enters entre o 3 e o 5. O que aconteceu? Qual que é o meu int digitado? 3. Beleza, ok. Float digitado. Olha o float digitado. É este 5 daqui, né? Na verdade,
tanto o 3 quanto o 5 não foram planejados. O que eu digitei foi o A, e o A foi armazenado no caractere C. Aí depois o próximo valor, 3, ele foi armazenado aqui no inteiro A, e esse valor 5 foi armazenado nesse float X, certo? Então, o que é isso? Bem, isso é esperado pela execução da função scanf. Tá? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, vou mostrar para vocês como que o scanf funciona. Existe uma área da memória chamada de stdin, tá? Ou simplesmente Standard Input. Tá? É uma área de memória, eu vou desenhar ela de forma bem simples aqui. Tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Tem só 6 posições aqui, mas essa SDIN é bem grande, então não se preocupem com o tamanho dela. O que é o STDIN? Bem, o STDIN ele vai atuar juntamente com o scanf, tá? Então, eu tenho o scanf, aqui os parâmetros dele. E aí, quando a função scanf é chamada, isso é muito importante, deixa eu colocar aqui uma setinha, e se o stdin estiver vazio, tá? Não tem nada aqui, aí o que vai acontecer? Esse prompt do comando, esse momento daqui, né? Vamos limpar aqui. Ó, é quando o stdin ele está vazio, não tem nada. Então a execução do programa para, e aí o usuário pode entrar com valores para serem colocados nessa área da memória. Então, o que eu entrei com, quais valores que eu entrei? Então, eu fui lá, digitei A, depois digitei 3 e depois 5. Então, esses 3 valores foram armazenados aqui no stdin. Tá? Na verdade, a gente pode ser mais preciso que isso. Eu digitei A, depois espaço, depois 3, depois espaço, ele capta todos os bytes. 5 e depois Enter. Foi o que eu digitei no final. Certo? Então, todos esses caracteres, todos esses bytes, eles foram armazenados no stdin. E agora, o scanf, ele pode consumir, então vamos colocar aqui, ele consome valores do stdin, tá? Então, ele vai consumir valores do stdin se o stdin estiver cheio, que é o caso agora, tá? Então, o que eu quero dizer com consome valores do stdin? Vamos lá. Então, primeiro eu digitei, né? Digite um char, printf, aí scanf, aí o stdin estava vazio. Eu digitei todas essas coisas daqui, certo? Beleza. Então, eu tenho um scanf, agora eu tenho um stdin cheio, e um scanf pode consumir um valor. O que ele vai consumir? Ele vai consumir o caractere A. Consumiu. Então, o caractere A não está mais no stdin. Beleza, então, próxima. Digite um int, foi impresso, depois scanf, e agora ele vai ler um inteiro e vai armazenar no endereço de A. O stdin está vazio? Não, não está vazio. Então, se ele não está vazio, ele vai consumir valores do stdin. Para valores numéricos, o que acontece? Você ignora enters e ignora espaços, tá? Então, ele vai consumir esse espaço e vai jogar fora, porque não é um inteiro, ele quer um inteiro, e depois vai consumir esse 3. Esse 3 vai ser armazenado na variável, no endereço da variável A ou na variável A, tá? Aí depois um printf de um float e um scanf, né, que novamente não está vazio, o stdin, então ele vai consumir. Ele vai consumir esse espaço, que não serve para nada, no caso do float, e depois vai consumir esse 5 e armazenar no endereço de x. E é por isso, então, que quando eu digito A3
e 5, o que vai acontecer? O int digitado foi 3, o float digitado 5 e o caractere digitado foi A. Tá? Agora a gente tem um problema com isso, né? Que vocês já podem estar imaginando. O que acontece se eu trocar isso aqui de lugar? Então vamos trocar isso aqui de lugar. Eu vou digitar primeiro o inteiro, depois o float, por último eu vou digitar o caractere. Tá? Vamos salvar, compilar. Beleza, então primeiro é um inteiro. Vou usar os mesmos valores, 3 para o inteiro, aí 5 para o float, e vou digitar A para o caractere. Olha o que aconteceu. Né? Então, o que houve aqui nesse caso? O caractere 3, ele foi armazenado na primeira posição do stdin. Aí depois um espaço foi armazenado na segunda posição, depois um 5, um espaço e depois um A, né? Então deixa eu limpar isso daqui. Então primeiro foi armazenado com 3, depois um espaço, depois um 5, um espaço, um A, depois um Enter. Certo? Então, o que houve? O 3 foi para o inteiro, o 5 foi para o float, e qual caractere foi armazenado no A? Foi o espaço, tá? Que é exatamente o que está indicando aqui. Então, muito cuidado com o stdin e o scanf, tá? Se você preencheu o stdin com vários valores, esses valores ficarão lá. Então, e você tem liberdade para fazer o que quiser. Então, muito cuidado com o scanf, né? Então, deixa eu limpar a tela aqui. Tá? Então, eu posso... Ó, o stdin está aberto para mim. Eu posso digitar o que eu quiser aqui. Tá? E o efeito pode ser... né? O efeito, nesse caso aqui, vai ser totalmente inesperado. Beleza, ele conseguiu pegar o inteiro. O float digitado foi 0, que ele não entendeu isso aqui como um float, então armazenou 0. E o A provavelmente, talvez o espaço, não sei. Então veio de forma inesperada o A também como caractere digitado. Tá? Então, muito cuidado. Tem como resolver isso? Tem como resolver isso. Então, uma forma segura de resolver isso, e funciona principalmente no Windows, tá? No Linux, você não vai conseguir fazer isso, que é usando essa função daqui, ó, que é o fflush stdin. Eu posso usar esse fflush depois de todos os scanfs, ou então antes dos scanfs, tanto faz, tá? Aqui eu usei depois desse scanf, depois desse scanf, e aí aqui a memória está vazia para esse scanf. Então o que ele faz? Ele limpa o stdin. Tá? Então vamos ver se isso daqui funciona. Opa. Salvar. CLS, GCC. Bom, então eu vou digitar, por exemplo, um inteiro, 10, e aí eu vou colocar muitas coisas no stdin. Ó, limpou. Porque agora ele, né, o que acontece com o scanf? Se o stdin estiver vazio, ele abre o espaço para o usuário digitar valores e colocar valores no stdin. Foi o que ele fez aqui. Então, vou digitar aqui um float e agora um char. Tá? Um char, por exemplo, tá aí. 10, 0.5 e O fflush não funciona no Linux. Existem soluções alternativas, mais complicadinhas um pouco para isso, que não estão aqui nessa aula, tá? Agora, quem precisar de fazer isso no Linux, uma alternativa boba, tá? E simples para resolver isso é, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar aqui um getChar, tá? Se eu colocar um getChar aqui, o que vai acontecer? Depois que eu ler o valor 5 ou 0.5 aqui e apertar Enter, qual que é o primeiro caractere que vai vir depois? É o Enter, tá? Aí o Enter vai ser consumido por esse getChar, e aí o próximo caractere vai estar aqui, o stdin vai estar vazio, e aí eu posso entrar com o caractere que eu quero. Só que isso não é garantido, tá? A gente está assumindo que o cara, né, que o usuário vai ser
vai se comportar como previsto. Agora, se ele resolver se comportar dessa forma, isso aqui não resolve, não.